Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Mais um milagre de Jesus Cristo, porque hoje é dia de milagres. A cura do endemoniado Gerazeno. Então aqui nós temos um milagre que Cristo, Jesus, vai realizar, fazendo a exorcisão, expulsando demônios. Observa esse relato que está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Nós também temos o relato desse milagre por outros apóstolos, ou melhor dizendo, outros evangelistas. Mateus 8, 28 a 34, Marcos 5, 1 a 20. Nós vamos trazer a leitura desse relato, dessa expulsão de demônios, no capítulo 8 do evangelista Lucas, versículo 26 até o versículo 39. Abra sua Bíblia e acompanhe mais um milagre de Jesus Cristo. E então, eles rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios que havia muito tempo não se vestia nem habitava em casa alguma, porém ele vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte. Observa aqui esse detalhe, que os demônios, a própria palavra de Deus diz que quando Cristo voltar pela segunda vez, todos se prostrarão. Todo ser que respira vai se prostrar diante do Rei da Glória. E aqui nós temos esse homem possuído por demônios e eles vão se prostrar diante do verdadeiro Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Olha só o que ele vai falar. Veja o diálogo que inicialmente parece que ele queria ter amizade com Jesus Cristo. O que você quer comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo. A pergunta é essa. Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, por muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e correntes, despedaçava tudo o que era impelido pelo demônio para o deserto. E Jesus pergunta àquele homem que estava ali vivenciando uma escravidão, pessoal. Ali você tinha um homem que estava com vários demônios, e que talvez aquelas pessoas ali naquela cidade, em Gerazeno, não sabiam que aquele comportamento daquele homem era tão terrível que ninguém conseguiria, ou ninguém conseguia entender. Como é que uma pessoa passa o dia no sepulcro? Como é que uma pessoa é tão ruim assim? Como é que uma pessoa persegue tantos moradores? Como é que essa pessoa não consegue amar a sua família, não consegue amar ao próximo? Algo monstruoso existia dentro daquele homem. E Jesus pergunta assim, qual é o seu nome? Lógico que Cristo sabia, mas Cristo queria que ele falasse. É importante você falar qual é a sua angústia, é importante você fazer a sua oração, é importante você demonstrar a Jesus Cristo a sua gratidão. E ele disse assim, o meu nome é Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Legião é um termo que era utilizado por Roma, pelo exército romano, que representava de 4 a 6 mil soldados. Então aqui nós temos ele dizendo, nós somos uma legião que estamos dentro desse homem. Imagina só, não era só um demônio que estava ali habitando, que estava ali destruindo a alma daquele homem, mas cerca de 4 a 6 mil demônios que estavam ali trazendo para aquele homem uma vida trágica, uma escravidão total. Isto porque nós somos muitos demônios. E eles pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. É sim, verdade. É lógico. Eles sabiam que aquele animal tinha sido já, em Levítico 11, naquele cardápio, na orientação da dieta que nós temos ali nas leis cerimoniais, os porcos como sendo um alimento abominável, que Deus não queria que o povo dele se alimentasse. E é exatamente para onde os demônios querem ir, para um local que já foi amaldiçoado por Deus, abominável. E ele fala assim para eles, deixa que nós possamos entrar nos porcos. E Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem,
entraram os porcos e a manada precipitou-se de despenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. E vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de que tinha saído os demônios, diferente, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e ficaram com medo, temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. As pessoas começaram a comentar. Alguns estavam realmente felizes porque eles estavam vendo uma pessoa livre de demônios. Aquela pessoa que vivia escrava dos demônios agora estava livre, liberto. Mas existia um grupo que estão dizendo, mas nós perdemos os porcos. Nós estávamos ali com aquela manada de porcos e, na verdade, nós perdemos a nossa fonte de renda. Observe que em meio a um milagre desse tamanho, que alcança toda aquela cidade, ainda existe aqueles que são incrédulos e que não agradecem a Jesus Cristo pelo milagre que ele realizou. Todo o povo da terra dos Gerazenos, todos pediu a Jesus que se retirassem. Agora fica difícil entender. Depois daquele milagre, a libertação, a paz que iria reinar naquela cidade, eles olham para Jesus Cristo e dentro deles também deveriam ter também demônios e eles vão dizer assim, Jesus, pode ir embora, saia da nossa cidade. Pois ficaram com muito medo. E Jesus entrando, de novo no barco, voltou. O homem de que tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo o seguinte, volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. E então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Aqui nós temos a essência da pregação. A essência de nós pregarmos o Evangelho é você simplesmente contar para a sua família, para os seus amigos, para todas as pessoas do seu relacionamento, contar para todos o que Jesus fez por você. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Nos abençoa, Senhor. Perdoa os pecados de cada um de nós. Faz com que cada um de nós possamos reconhecer o teu poder de milagres, porque o Senhor é um Deus onipotente. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.